Shalom, shalom, queridos, passando aqui para continuar o nosso devocional hoje, capítulos de número 20, 21 e 22 do livro de Levi. Amém, queridos? Aqui nós continuamos essa jornada de instruções, no qual o Senhor traz ao seu povo, e todas, essas instruções têm como propósito nos trazer uma consciência do que é ser santo, do que é ser separado, do que é ser alguém que serve de fato a Deus. É o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, queridos, olha só. Essas instruções que Deus está dando para o seu povo, elas vão na contramão das práticas que eram feitas lá no Egito e também lá na frente, quando eles chegariam à terra de Canaã. Então, essas instruções que Deus está dando ao seu povo, elas vão na contramão de práticas, que são mencionadas aqui também, daquilo que era praticado pelo povo lá no passado e que também eles iriam perceber lá na frente com os outros povos assim que eles chegassem na terra prometida, na terra de Canaã. E é interessante notar que Israel, quando vai chegar mais à frente lá em Canaã, eles vão ser uma espécie de juízo de Deus, porque Deus, ele sempre está exercendo justiça nessa terra. O pecado pode até prevalecer por um tempo, mas não vai ser para sempre. Uma hora, um momento, no tempo certo do Senhor, no Kairós de Deus, que é o tempo determinado por Deus, o seu juízo ele vai ser manifestado entre aqueles que não se arrependem. E aqui Israel sendo usado para esse juízo futuramente, e também a igreja nos tempos escatológicos, nos tempos futuros também será usada desta forma. Agora é interessante nós notarmos que esses capítulos 20, 21 e 22, Deus trata sobre a sua santidade, fala como, por exemplo, o povo não oferecer seus filhos a Moloque, uma entidade que se valia da superstição do povo, de achar que existiria, ou existisse uma entidade que cuidava de áreas específicas da vida. E Deus vai mostrar que não, Deus é soberano sobre tudo e não existe um Deus, entre aspas, que cuida de algo, de alguma função ou de algo da natureza ou da sociedade ou aspectos da vida das pessoas. Deus, ele comanda tudo. Mas a gente sabe quem que está comandando cada área desse mundo, os espíritos malignos que recebem adoração. Por isso que alguns textos anteriores Deus vai falar: não ofereçam a demônios, que é a demônios que na verdade vocês estão sacrificando. Pois bem, e ele fala que ele vai punir a pessoa, o homem que agir assim, sacrificando seus filhos, a Moloque. Aqui também faz menção, isso estou falando no capítulo 20, capítulo 20, versículo 9 e 10 diz assim também: se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo, Se um homem adulterar, verso 10, com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então veja que a punição tanto para ambos, Então aqui Deus já está proibindo, qualquer tipo de adultério, de prostituição no meio dos relacionamentos. Eu queria que você tivesse essa percepção. Todos esses mandamentos de santidade, quando Deus fala, vocês não vão fazer isso, como por exemplo, verso 26 que fala, no capítulo 20, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus, Então, assim, é interessante observar que no dia a dia, nas coisas que nós fazemos, na nossa casa, nos nossos pensamentos, nas nossas práticas, é que Deus ele é santificado e nos tornamos separados para Ele. Então, talvez a gente pense que ser santo é uma coisa distante. Não, é nas coisas pequenas do dia a dia. Então, hoje, trazendo para o nosso mundo, o mundo está aí, com os demônios, com o sistema do mundo, nos impondo adoração a eles. Nós vemos aí nesses carnavais da vida o que as pessoas falam, as famílias muitas vezes vivendo de aparência, homens que estão no altar e aquilo que eles vivem no seu particular não reflete aquilo que eles falam no altar. Estão com Deus, mas não creem naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele faz. Então, nós vivemos esse sistema, essa luta contra Deus, contra aquilo que Deus ele põe para cada um de nós. Então, ser santo, ser separado é nessa dimensão, nas coisas práticas, do nosso dia a dia. E aqui no versículo 20 ele bate muito forte na questão dos pecados de idolatria, pecados na área do adultério, do incesto e de todas as perversões sexuais. E esses tipos de pecados, falamos de idolatria, adultério, incesto, pecados na área sexuais, perversões sexuais, eles vão desonrar ao Eterno.
vão trazer desonra ao nome do Senhor, e também eles acabam destruindo a estrutura familiar. Você pode ver que quando há algum pecado nessa área, traz todo tipo de confusão no meio das famílias e muitas dores e muitos problemas, né? Quantas pessoas são filhos de adultério? Quantas pessoas são filhos de um abuso sexual? Quantas pessoas são filhos de tios, de avós? Ou pessoas que, ou pessoas são vítimas de perversões sexuais, de toda situação que você possa imaginar numa sociedade que está longe de Deus, isso acontece, né? Então Deus fala, né? Vocês vão ser santos porque eu sou santo. E aí, queridos, que tem um ponto bem interessante, né? Quando ele traz aqui também as leis sobre o sacerdote, né? Como o sacerdote deve se prostrar e se comportar, até porque ele é um reflexo, digamos assim, da santidade de Deus no meio do povo. Ele vai trazer algumas instruções para o sacerdote. E também interessante que aqui já no versículo 22, ele fala sobre as coisas que são consagradas a Deus. Isso mais voltado para a área mais sacerdotal, né? Eu não vou aqui comentar muito porque é cheio de pormenores e detalhes. Claro, eu falo pormenores, mas não estou diminuindo. Eu quero falar pormenores no sentido de detalhes, né? Então, detalhes importantes como, por exemplo, ter cuidado para não fazer mau uso daquilo que é consagrado ao Senhor, como deve ser a família do sacerdote e vários detalhes. Mas eu quero destacar aqui, por exemplo, os sacrifícios que devem ser sem defeitos, né? Quando são entregues ao Senhor e nem houver mácula, né? Por exemplo, quando nós entregamos alguma oferta ao Senhor ou consagramos algo ao Senhor, nós não devemos profanar e nem trazer mácula àquilo que fazemos, como, por exemplo, às vezes a pessoa entrega o seu dízimo de forma incorreta, não é aquele valor, né? A pessoa não separa de forma correta. Por exemplo, a pessoa é combinado um assunto, né, para fazer na igreja, a pessoa faz de qualquer forma. Então, isso aqui está nessa dimensão. O que fazemos a Deus, o que ofertamos a Deus, o que trazemos ao Senhor, não deve ter mácula, não deve ter defeito, deve ser uma coisa separada de forma correta. Claro que aqui eu tô trazendo só os princípios, né, queridos? Eu não estou pegando ao pé da letra aqui, mas o princípio é que nós não devemos profanar aquilo que entregamos ao Senhor, né? Aqui já no capítulo de número 22. E no final do capítulo 22, ele fala no versículo 29, ó, quando ofereceis sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Verso 32 e 33 diz, não profanareis o santo nome, o meu santo nome, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Verso 33, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então veja, olha só, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados. Então, não profanar o nome do Senhor e santificar o nome do Senhor é a mesma coisa que não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É muito mais do que necessariamente você falar do nome, porque muitas pessoas imaginam que não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é apenas não pronunciar o nome de Deus. Seria o tetragrama. Mas não é nessa dimensão apenas, mas é principalmente o testemunho que você está dando de alguém que diz que serve o Senhor. Então eu vou repetir, profanar o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e não santificar o nome do Senhor é dar mau exemplo e ser um mau testemunho daquilo que o Senhor cobra para nós. Então, por exemplo, por isso que eu falei no áudio anterior, se nós fazemos no culto, irmãos, no culto e na nossa vida diária, nós fazemos exatamente o que o mundo faz com aquela desculpa de dizer assim, não, estamos em novos tempos, os tempos são outros. Eu não estou falando para a gente ser pessoas bitoladas, mas as pessoas precisam olhar em nós e verem, né, uma diferença. Não, isso aqui é um servo de Deus, olha o comportamento dele, olha como é que ele se veste, olha o testemunho que ele dá. Se não existe isso em nós e nós estamos dando a desculpa que nós estamos, não, isso é coisa do passado, vivemos novos tempos, os tempos são outros, temos que nos atualizar, a cultura é outra, e nós estamos mais parecidos com o mundo do que com Deus, aí, queridos, nós estamos tomando o nome do Senhor, do nosso Deus em vão. Nós não temos pudor naquilo que nós comemos, nós não temos pudor, né? Nós temos preocupação com aquilo que vestimos, com a nossa aparência. A pessoa olha para nós, vê a gente todo marcado, cheio de uma aparência de pessoas mundanas, que servem a Moloque, que servem aos deuses desse mundo, que servem a idolatria desse mundo. Aí eu te pergunto, como que o Senhor ele vai ser glorificado e santificado através da nossa vida, né? E aqui eu concluo no Salmo 95, quando, né, o salmista ele nos convoca a nós cantarmos ao Senhor com júbilo, né? Nos alegrarmos no Senhor. Esses mandamentos não são para nos entristecer, mas são para nos alegrar, em saber que Deus nos escolheu. Por que o salmista nos chama aqui no Salmo 95 para nos alegrarmos no Senhor? Porque
no geral, nós não queremos nos alegrar em Deus. Nós queremos reclamar, achar que os mandamentos de Deus são penosos, são chatos, achar que isso é muito peso para nós. Então, o salmista fala, vamos nos alegrar em Deus, né? Vinde e cantemos ao Senhor, celebremos a rocha, saiamos ao seu encontro. Verso 3 do Salmo 95, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Ó. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e a altura dos montes, lhes pertence. Então ele fala, olha, se conscientize que Deus é bom, se conscientizem gradativamente que Deus, ele é digno de ser louvado e engrandecido. E ele fala, quando nós não fazemos isso, ele nos alerta, quando nós não fazemos isso, nós endurecemos o nosso coração. É só você olhar ao seu redor que você tem muitos motivos para agradecer a Deus, né? Então eu concluo essa palavra dizendo para você assim, se alegre no Senhor, seus mandamentos não são custosos, não são penosos, seus mandamentos não são peso para cada um de nós, seus mandamentos são bons e nos tornam pessoas santificadas e abençoadas por Ele, amém? E Deus te abençoe, se alegre nele hoje e sempre, em nome de Jesus.